A paz de Jesus Cristo para todos. Seja muito bem-vindo nesse canal. Eu sou o pastor Alessandro de Oliveira e o Espírito de Deus, de uma forma muito violenta, tomou meu coração para liberar uma palavra para vocês. Confesso que a palavra é poderosa. Deus tem me abençoado muito através dessa palavra, tem me prosperado muito, de uma forma muito expansiva em Cristo Jesus. Só que também é polêmica a palavra, mas está escrito, e o que está escrito, está escrito. Hoje eu quero falar sobre o socorro de Deus para com a vida do homem. E eu sei que Deus tem endereço certo para enviar esse vídeo, para enviar essa palavra nos dias que vivemos, nos momentos sociais que nós temos percebido em que muita gente, muitas pessoas, muitas famílias, muitas nações estão clamando a Deus por um socorro. O Senhor colocou em mim esta revelação para compartilhar contigo. E o texto que eu quero aqui trabalhar junto com vocês é o texto de Adão, onde nos diz que Deus, depois de ter dado ordem a Adão, o Senhor no capítulo 2, versículo 18, vê que não era bom que Adão, o homem, estejasse só. Observe, de tudo quanto Deus criou na obra do Hexameron, na obra dos 6 dias, Deus dizia que era bom e, culminando ao 6º dia, Deus disse que era muito bom. Mas depois que Deus formou o homem, e detalhe, só vou lançar e já vou sair, no 7º dia, não vou expandir essa revelação, porque não é o objetivo desse vídeo. Caso você queira que eu fale sobre isso, as obras de Deus no 7º dia, escreva no comentário. Isso, escreva, deixa aqui embaixo no comentário, que aí nós estaremos trabalhando também essa revelação em um outro vídeo. E para você que é novo aqui no canal, eu sei que quando você assiste um vídeo, você fica tão focado no que o apresentador ou o representante está falando sobre um nicho, que você esquece até de apertar o sininho, esquece de se inscrever. Eu sei disso. Eu de vez em quando assisto e acabo esquecendo também. Mas se você curte os conteúdos que nós postamos aqui, não esquece agora de apertar o sininho e deixar o seu like. E também se inscrever para que a plataforma continue te notificando acerca dos conteúdos que postamos aqui. Detalhe, e o nicho que trabalhamos aqui é profético. O nicho que trabalhamos aqui, ele é escriturístico. O nicho que nós trabalhamos aqui, ele é apostólico. Por isso, não deixe de fazer parte desse grande grupo que nos acompanha e Deus, pela sua bondade, tem nos utilizado para compartilhar esses depósitos. Mas voltando à questão, observem que de tudo quanto Deus criara, Deus disse que era bom. No 6º dia, o Senhor enfatizou, dizendo que era muito bom. Mas no capítulo 2, versículo 18 do livro de Gênesis, diz a Bíblia que Deus olhou para o homem, vendo ele só, disse que não era bom. Por quê, pastor? Simples. Porque no capítulo 2, verso 16, Deus dá ordem para o homem. No 16 você vai ver uma ordem, no 17 você vai ver outra ordem. Quais são essas ordens? Primeiro, Deus diz no verso 16 que de toda a árvore que havia no jardim o homem deveria comer. Sim, livremente Adão deveria comer. E observem, é uma ordem. Não acatar com essa ordem, não obedecer essa ordem é pecar, é desobedecer, é transgredir. Eu sei que muitos dos meus irmãos só vê a segunda ordem, no versículo 17, que diz: mas da árvore da ciência, do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Mas antes dessa segunda, a Bíblia nos explica, a Bíblia nos ensina
A Bíblia nos fundamentaliza, a Bíblia nos revela que Deus deu uma ordem explícita para Adão: coma de toda a árvore que há no jardim e coma livremente. Então observe, o pecado de Adão não foi, como já disse em outro vídeo, não foi apenas por comer. A princípio, o primeiro pecado de Adão foi por não comer do que Deus tinha providenciado gratuitamente para ele. Adão transgride quando não come do que Deus quer que coma. Mas Adão morre quando ele come daquilo que Deus ordenou que não comesse. E assim sucessivamente a sua mulher. Claro que eu não vou me ater nisso. Eu só estou lançando um fundo, lançando subsídio teológico para você compreender que Deus tinha providenciado tudo para o homem. O que significa isso, pastor? Graça. A graça é quando Deus provê para o homem gratuitamente aquilo que o homem deve receber como favor de Deus. Só que Adão, ele desobedeceu, ele transgrediu. E Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que pelo pecado de um só homem, olha, entrou o pecado do mundo, entrou a morte no mundo. Detalhe, entrou a morte no mundo, em Romanos 5,12. E a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora observem, Adão, no texto, não comendo do que Deus queria que ele comesse, pecou. Mas qual foi o maior problema de Adão? Foi desobedecer? Foi transgredir? Não. O maior problema de Adão é o problema da maioria, entre aspas, ou por que não dizer, de muitos irmãos, de muitas igrejas no mundo. Qual, pastor? Não valorizar a graça de Deus. Adão peca por não valorizar a graça de Deus. Vou repetir. Adão peca por não valorizar a graça de Deus. Eu acredito que os pecados se originam-se nesse princípio. Quando o homem não valoriza a graça de Deus, não reconhece precisamente a graça que Deus lhe oferece, a graça que Deus lhe manifesta, a graça que Deus lhe expõe, esse acaba pecando e externando outros tipos de pecado. Observe, por causa disso, Deus, no capítulo 2, versículo 18, vendo que Adão tinha caído, o texto diz que o Senhor falou que não era bom que o homem estejasse só, ou esteja só. Analise isso. O Senhor continuou falando: far-lhe-ei uma disjuntora para que esteja diante de ti. E os textos continuam. No capítulo 2, versículo 19, você vai ver Deus formando do pó da terra os animais e trazendo a Adão para nomear. Ei, você não pegou a revelação. Eu estou falando que, contrário do que alguns professores ensinam, que primeiro foi formado os animais para depois ser formado o homem, o texto, a Bíblia, nos diz o contrário. No verso 19 do capítulo 2 de Gênesis diz que depois que Deus formou o homem, no verso 7, no 19 do capítulo 2 de Gênesis, Deus modela os animais do pó da terra, forma os animais do pó da terra e traz ao homem para que este lhe dê nome. Pegou a ordem? Então não é Deus formar os animais para depois formar o homem. É Deus formando o homem para depois formar os animais e trazer ao mesmo, para que cumpra o seu ministério, de forma que Deus seja louvado e glorificado. Mas imagine, Adão cumprindo o seu ministério caído. Não é a mesma configuração de muitos hoje? Adão cumprindo o seu ministério caindo. Observe, um detalhe do cumprimento do ministério de Adão. Existem outros, mas, como eu já disse aqui, outrora,
Caso também você queira que eu fale de todas as características do ministério de Adão, poste seu comentário aqui embaixo. E, sendo relevante, nós estaremos em concordância, glorificando a Deus nesta revelação. Mas destacando um ponto, ou pontuando apenas uma característica do ministério de Adão. Era dar nome a animais. E eu estou falando de uma forma basilar. E nome aqui revela identidade. Vocês que conhecem cultura judaica sabem que aonde se patenteia um nome se revela uma identidade e uma presença. Por isso que em Mateus 18, a partir do verso 20, Jesus Cristo disse que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me farei presente. O que ele está querendo dizer? O mesmo que muitos creem. É o mesmo princípio que segue. O nome revela identidade. O nome revela a presença da pessoa. Então o que Adão estava fazendo? Adão estava batizando com nome. Entendeu? Batizando nominalmente os animais. Lhe destacando personalidade por personalidade através dos nomes que, por revelação de Deus, ele dava para cada um. E cada nome revelava uma identidade. Cada nome revelava um depósito presencial. Isso é muito poderoso. É o que Deus está fazendo em nossos dias, reconfigurando a raça humana em Cristo Jesus. E levantou líderes para isso, para dar um novo nome para o ser que estava caído. O ser que é a imagem e semelhança de Deus, agora caído e manchado, a imagem e a semelhança de Deus, Deus levanta líderes que, respectivamente, lhe dão nomes ou novos nomes em Cristo Jesus, reconfigurando a vossa vida. Só que detalhe, muitos desses líderes, e não são poucos, e aqui eu quero deixar essa palavra profética, muitos deles estão fazendo como Adão fez, caído. Estão reconfigurando, estão batizando nominalmente, estão dando um novo nome para tais seres, ou para tais pessoas, melhor dizendo, revelando nova identidade, novo depósito presencial, mas caído como Adão. Pastor, isso é sério? Com certeza, porque não basta apenas ser usado por uma unção, sem ter entendimento que a unção que Deus te usa não te transforma. Oh, glória a Deus! A unção que Deus te usa não te muda. É aqui que você tem que expandir sua mente em Cristo Jesus, por mais poderoso que você seja nas mãos de Deus. Entenda, quem te transforma não é o dom, é o dono. Não é a unção, é o Senhor. Aleluia! Por isso que o alinhamento deve ser vigente e preciso em Cristo Jesus. Para que você não seja mais um líder que reconfigura, trabalha na obra da reconstrução e desconstrução do ser caído, como Adão fez. É tão certo que o versículo 20 do capítulo 2 de Gênesis nos ensina que Adão, ele procurou uma companheira para que correspondesse a ele intimamente no meio dos animais. Eu falei que ia ser meio polêmico, mas está escrito. Eu sei que nem toda tradução carrega esse peso, mas numa Bíblia hebraica, numa Bíblia do ponto de vista original, e existe até uma tradução da King James, que está mais próximo do original, fala sobre isso, que Adão ele procurou, Adão ele buscou uma adjuntora, uma mulher, no meio dos animais, para que cooperasse com ele e correspondesse intimamente. Eu sei que existem traduções que roubam essa
parte da palavra, essa parte da revelação de você. Mas pesquise, está escrito que Adão, ele procurou no meio dos animais uma disjuntora que com ele correspondesse e intimamente e cooperasse com ele também. Aí prova, melhor ainda, ou cabalmente, o quanto Adão estava caído. Claro, o texto não nos diz que ele fez zoofilia, mas o texto diz que ele procurou. E isso é um problema, porque é resultado de pecado. É resultado de falta de comunhão com Deus. É resultado de quem está caído. E o texto diz que Deus dá um sono para Adão. Aleluia. No verso 21 a seguir, Deus faz Adão dormir. Não vou parar aqui nessa revelação. Caso você queira, fala comigo. Pastor, fala sobre o sono de Adão. Fala sobre a morte a morte adâmica. E nós estaremos trabalhando essa revelação em um outro vídeo também. E Deus, após dar sono a Adão, detalhe, Adão não tinha sido formado para dormir, mas já disse, e enfatizo, quer saber mais sobre isso? Poste seu comentário aqui embaixo. E o texto continua afirmando que Deus tira uma das costelas de Adão e através dessa costela Deus usa a mesma metodologia que utilizou, porém, através do pó para dar forma ao homem, Deus utiliza a costela para dar forma à mulher. E traz a Adão. Que coisa linda, tem uma revelação poderosa aqui, mas deixa eu focar no que eu quero, no que eu me programei para liberar para você nesse dia. É que quando Deus trouxe Eva a Adão, que no caso ainda não se chamava Eva, Adão olha para ela e diz, esta é osso do meu osso e carne da minha carne. Olha o que Adão está dizendo. Agora sim, olha a expressão, olha a admiração enfática verbal de Adão. Agora sim, esta é carne da minha carne e osso do meu osso. Isso provando um contraposto do experimento em procurar onde não deveria procurar. E eu digo apenas procurar aonde não deveria procurar. E Adão se alegrou tanto que ele batizou a mulher. Ele deu o nome de varoa. Chamou ela de varoa. Que coisa maravilhosa. Aqui eu quero liberar essa palavra para a sua vida e para o seu ministério. Também para a sua família. Assim como Deus, através de um sono, fez brotar um sonho. Aleluia. Trouxe a existência do que não existia. Glória a Deus. Deus colocará tudo no seu devido lugar através do que Ele estabeleceu e projetou para a tua história. Deus trará a existência do que não existe no mundo físico. Deus trará a evidência no mundo físico, porém, daquilo que já existe é evidente no mundo espiritual. Eu declaro na sua vida que o socorro de Deus está descendo para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Oh, Espírito Santo, o socorro de Deus é bem presente na hora da angústia. Receba essa palavra, assim como Adão queria realizar um sonho, mas buscou aonde não deveria buscar. Deus está convergindo a tua vida em um propósito estabelecido em Cristo, de tal maneira que trará a existência do que não existe. A porta das existências espirituais foi aberta aqui no Cronos. Deus te surpreenderá por esses dias e tu glorificarás
glorificarás o nome do Senhor por novo redirecionamento, por um novo alinhamento e pelo propósito de Deus se consumar na tua vida em Cristo Jesus, e tu dirás: verdadeiramente o socorro veio do Senhor. Fique na paz. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreve. Ative o sininho, oh glória a Deus, para ser notificado de mais revelações. Fique na paz de Deus em Cristo Jesus.